Filipe e eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou-lhe, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos ter mais uma palavra de oração? Vou pedir ao presbítero Paulo que faça a oração. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, lemos a Tua palavra sabemos que é a instrução segura para as nossas vidas, e pedimos agora, Pai, que Teu Espírito fale aos nossos corações, por meio da instrumentalização do reverendo Sebastião, que o Senhor possa estar usando ele nesse momento, que a gente possa estar sendo edificado e desafiado a cada vez mais alinharmos as nossas vidas à Tua vontade, Pai. Cada vez mais possamos estar nos parecendo com Jesus, Senhor. Vem falar aos nossos corações nesse momento. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, quando Deus salva alguém, Ele coloca essa pessoa no corpo de Cristo. Nós somos chamados individualmente, mas vivemos como povo de Deus, como igreja do Senhor. Muitas vezes as pessoas, de uma maneira inapropriada, se referem à sua conversão, e se converteram a tal igreja ou aquela igreja, aquele movimento, mas isso é uma impropriedade, porque na verdade nós nos convertemos a Cristo, nós nos voltamos para Jesus. E aqui nesse texto nós vemos uma história de conversão, a conversão do eunuco, um etíope, e o instrumento que foi o evangelizador, chamava-se Filipe. Na verdade, ele era diácono da igreja, quando houve uma dificuldade na igreja primitiva, quando as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas,
na distribuição do pão, foram eleitos, pareceu bem àquela igreja e ao Espírito Santo que se elegessem diáconos. E entre eles estava Filipe. O requisito para ocupar esse cargo era que fossem homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Ainda permanecem esses requisitos de boa reputação e pessoas cheias do Espírito Santo. Mas Filipe não se limitou apenas a trabalhar para resolver aquele problema na igreja primitiva. Problemas às vezes surgem, mas é preciso que haja solução e que essa solução venha do próprio Deus para a vida da comunidade. E Filipe, ele, além de diácono, ele era, na verdade, um evangelista. E um anjo do Senhor, diz o texto, falou a Filipe: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Que sentido tem uma pessoa sair para um lugar desértico? Mas nós sabemos que Deus estava encaminhando através do seu Santo Espírito, e Filipe deparou-se com uma pessoa de destaque, era um etíope. Esse etíope, ele estava vindo de Jerusalém para Gaza, ele tinha ido adorar o Deus Yahvé, e Jerusalém era um grande centro religioso. Nós vemos que grandes acontecimentos ali, as festas judaicas, todas ali, e esse etíope recebeu uma graça muito distintiva, uma graça especial. Era Deus que estava realmente chamando-o e também utilizando o seu servo Filipe para que anunciasse a ele a Jesus Cristo. Diz o texto que ele era eunuco. A palavra eunuco, nós podemos ter três acepções dessa palavra. O eunuco que nasce dessa forma, já do ventre materno, aquele a quem os homens o tornam, o fazem eunuco, e alguns que se fazem eunucos pelo amor ao reino de Deus. Por exemplo, muitas vezes uma região de conflito, de uma guerra, e a pessoa é chamada para ser um missionário num lugar desse. Naturalmente, ele não vai constituir uma família. Matthew Henry, um comentador, diz que eunuco aqui seria, no caso do etíope, não no corpo, mas na função, que ele era um mordomo daquela casa real da rainha de Candace. Candace era o nome de todas as rainhas, assim como Faraó também é um nome, um título lá no Egito, para o povo egípcio, né? E não sabemos se esse etíope, aquela rainha de Candace seria sucessora da rainha de Sabá, também chamada Rainha do Sul, que a Bíblia relata que ela veio conhecer a Salomão, o Deus de Salomão, toda a grandiosidade, e voltou realmente impressionado. Então, esse eunuco era um homem distintivo, porque ele ocupava um cargo de relevância, ele era superintendente de todo o tesouro daquele país, um país pobre, hoje está ali perto do Sudão, e era uma prova também de que o Evangelho estava sendo disseminado, porque diz que quando eles recebessem o Espírito Santo, eles seriam testemunhas em todos os lugares até o confim da terra, Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até o confins da terra. E nós vemos aqui um estrangeiro, né? Um homem lá da Etiópia, naqueles dias, vindo para adorar a Deus em Jerusalém. Esse Filipe e o eunuco, esse evangelista, ao qual nos referimos, e eunuco, eles são separados para uma conversa íntima. Foi ordenado que Filipe fizesse companhia para aquele eunuco. E o eunuco, então, que estava voltando de uma viagem, ele podia ter pensado assim: será que eu fiz tudo o que eu precisava fazer nessa viagem? Às vezes nós fazemos uma viagem com vários propósitos e queremos cumprir aquelas listas de tudo que nós temos que fazer,
E ele talvez tenha pensado, acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, mas o principal ainda estava por acontecer. O principal estava por acontecer. Ele tinha estado em Jerusalém, ainda o templo não havia sido destruído, e lá estavam os apóstolos, ali havia conversões, mas ele esteve em Jerusalém e, entretanto, ele, não sei se não se apercebeu, o fato é que ele volta, ainda não havia tido um encontro com Jesus, ou uma experiência profunda, mesmo estando na cidade religiosa, na cidade de Jerusalém. Então, naquele lugar deserto, eis que surge aquela carruagem, eunuco, e o Espírito Santo sussurrou aos ouvidos de Filipe. Disse a ele, chega-te para junto, chega-te e ajunta-te a esse carro. Meus irmãos, nós temos que prestar bem atenção nas pessoas que estão ao longo do nosso caminho. Quantas pessoas com as quais cruzamos na vida, em matéria, às vezes, de trabalho, mesmo de passeio. E esse homem estava passando por aquele caminho e Filipe agora era encarregado de levar a ele as boas novas do Evangelho, não obstante ele fosse uma pessoa religiosa. É possível uma pessoa ser religiosa e ainda não ter encontrado a pérola de grande valor, o tesouro escondido, não ter tido um encontro com Jesus Cristo. É possível até uma pessoa frequentar uma igreja ou até ocupar um cargo na igreja e ainda não ter esse encontro real, verdadeiro com Cristo. Então, Filipe, obediente, ele vai ao encontro dessa carruagem e ele é convidado pelo eunuco para que pudesse assentar ao seu lado, e o eunuco vinha lendo em voz alta um texto da Bíblia, talvez para que outros escutassem. E nessa leitura, é uma coisa interessante que esse eunuco ele tinha um rolo do livro, que era muito difícil a pessoa ter uma parte das Escrituras, e esse eunuco tinha em mãos esse rolo, esse texto da Palavra de Deus. E fazendo essa leitura, ele não estava lendo nada de filosofia, nada de psicologia, ele estava lendo as Escrituras Sagradas. E nós temos que ter um diálogo com as Escrituras de uma maneira sábia, ter a instrução do Espírito Santo. Lá em Apocalipse diz que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Aqueles que leem é que havia o ledor, nem todos tinham exemplar, mas tinha um que lia para os demais. Então eles ouviam, mas não bastava ouvir, precisava também colocar em prática, guardar, como nós dizemos no espírito daquele salmo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele estava lendo esse texto e também a Bíblia nos diz que devemos buscar a essência das Escrituras. Jesus disse, vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Jesus também, conversando com 2 discípulos, logo após a sua ressurreição, numa noite escura, disse que ele começou a ler, começando por Moisés, autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, e ali ele discorreu pelos profetas, mostrando tudo o que constava a seu respeito nas Escrituras. Uma conversão tem que ser realmente passar pelo crivo das Escrituras e a ação do Espírito. O Espírito Santo e as Escrituras caminham juntos. E nessa leitura, Filipe faz uma pergunta bastante justa para aquele homem. Ele diz, entendes tu o que lês? E o eunuco, embora fosse um homem muito importante, era uma pessoa humilde, porque ele podia dizer assim, isso é uma coisa que você não tem nada a ver com isso, né? Eu estou lendo, eu tenho a minha capacidade, mas ele estava sedento e estava precisando de uma explicação. Ele disse, como eu posso entender, se não há quem me explique? Então, Filipe estava preparado para explicar.
E todo crente tem que ter esse preparo. Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos, meus irmãos, que ter o conhecimento para utilizar a Bíblia. E a Bíblia, eu sempre digo que é a coisa mais útil que nós temos nessa vida. Vamos precisar dela sempre e devemos meditar nas Escrituras. E desse fato também, que estava lendo o capítulo 53, aqui é uma transcrição dessa parte desse capítulo, diz assim: ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro. Eu creio que Filipe explicou tudo isso a ele, que Jesus ia ser morto assim como uma ovelha que era levada para o sacrifício. E como o cordeiro mudo perante o seu tosquiador, ele não abriu a boca. Está descrevendo aqui a Jesus. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Esse texto que ele estava lendo, e Eunuco perguntou: a quem ele está se referindo? Ele está falando de si, dele mesmo? Talvez pensasse de um outro profeta, uma expectativa, o que aconteceria ao profeta. Mas Filipe não, Filipe falou com precisão, falou a respeito de Jesus Cristo, que seria morto como uma ovelha levada para o matadouro. E esse fato é um escândalo para os judeus. Mesmo os apóstolos de Cristo tinham dificuldade para aceitar a sua morte. Eles queriam um rei vitorioso, o Messias. Morreria injustamente, com violência, a justiça lhe seria negada. Todos nós anelamos por justiça e devemos ser justos com os demais. E se houve uma coisa mais infame na história da humanidade, foi a morte do justo, Jesus Cristo. E não abriu a sua boca. Às vezes eu ouço pessoas, e ouvi ao longo do ministério, pessoas dizendo: olha, aquele irmão, aquela irmã foi um exemplo de paciência, de perseverança no sofrimento. Ela enfrentou com muita dignidade o sofrimento. É verdade, muitos assim, mas nenhum exemplo é igual de Cristo, que quando acusado, maltratado, ele permaneceu calado. Quando o injuriavam, ele não injuriava. E quando não ameaçava também, e no entanto a sua vida foi tirada. Ele diz: quem contará a sua geração? Mas nós encontramos em outro texto que os seus dias serão prolongados, os seus dias serão de toda a eternidade. Isaías disse que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará o justo. Então, é um texto muito apropriado para a evangelização, e o eunuco, ele apropriou-se dessas verdades. E ele faz agora essa pergunta a quem se referia. Ele falou que era Jesus, e nós encontramos outros textos também de pregação objetiva, que levam realmente à pessoa de Jesus. Por exemplo, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, quando pregou, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, Pedro não falou que ele estava sentindo um arrepio, uma sensação, mas ele falou de Cristo. Ele falou: vocês mataram o Cristo, o autor da vida. Isso é uma coisa muito séria. E as pessoas ficaram desesperadas. E muitos disseram: o que nós vamos fazer agora? Então Pedro os aconselhou ao arrependimento, à fé em Jesus e ao batismo. Como nós vamos ver que nesse caso também há o rito do batismo. Também a pregação de Paulo era uma pregação cristocêntrica, chamando a atenção para Jesus. Paulo disse assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de palavras, de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, quando o apóstolo vai a Corinto,
uma igreja com vários problemas. Ele não quer se vangloriar, se exaltar. E ele disse: eu decidi não saber nada a não ser Cristo, e essa era a pregação. Eu creio que nós não devemos estar falando a respeito das nossas pessoas, das nossas coisas, dos nossos costumes, mas devemos realmente falar de Jesus. Porque Jesus não somente é tudo que nós precisamos, mas é tudo que temos. Sem Jesus não há perdão de pecados, não há esperança de vida eterna. E hoje muitas pessoas estão pensando em biografias, em pessoas importantes, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Jesus Cristo foi humilhado, ele tem que ser exaltado, e a nossa vida é somente nele. Muitos estão procurando em homens, movimentos que inclusive levam o nome dos seus líderes, mas nós devemos ir realmente a Jesus. E o sermão de Filipe também foi um sermão que levou diretamente a Jesus. Diz que depois de todas essas perguntas, anunciou-lhes a Jesus. Esse é o melhor anúncio que nós podemos fazer, é anunciar a Jesus. A minha experiência não salva ninguém. Nós temos que falar da experiência de Jesus. E é um trabalho que nós, os pregadores, devemos ter todo cuidado. Aliás, não só os pregadores, todos que trabalham no culto. Aqueles que cantam, aqueles que pregam, aqueles que oram. Na verdade, nós temos que exaltar a Jesus, devemos proceder com reverência. Eu estou aqui para falar de mim, nem teria coisas para falar. Nós somos realmente salvos porque Jesus foi aquele cordeiro que foi levado para o matadouro, que não abriu a boca, que não reagiu violentamente, embora fosse violentado. E é nele que nós temos realmente a nossa esperança. Meus irmãos, diante de tudo isso, o eunuco, ele fez uma proposta muito humilde. Ele era um homem importante aos olhos humanos. Ele indo, caminhando, ele viu um lugar onde havia água, ele estava no deserto. É interessante a palavra deserto em grego, é a palavra nidro, hidro e a negação. De repente, ele vê um lugar que tem água, e aquilo chamou a atenção dele: eu preciso ser batizado, eu preciso ser batizado. E ele mandou parar o carro. Quando nós viajamos, nós procuramos sempre um bom lugar para parar, Às vezes um lugar de sombra, um lugar limpo, um lugar agradável para descansarmos a nossa viagem. Eu acredito que essa parada foi a parada melhor que podia acontecer, porque ali o eunuco, ele deu um testemunho externo de uma graça interna. Como que ele não seria batizado se dentro dele já havia operado a regeneração, o novo nascimento? Ele era um convertido. Isso não é simples inferência, é porque nós percebemos que o Espírito trabalhou, preparando, isso não seria em vão, preparando uma passagem certa, um lugar certo, a pessoa certa, para que ele fosse realmente levado a Jesus, não obstante tinha sido um homem religioso. Não deixou para uma outra vez, ele falou: o que me impede de ser batizado? Talvez uma viagem improvável, quem sabe pensar, vamos deixar para uma outra viagem. Eu fico pensando, às vezes, alguns adolescentes falam: quando eu tiver 18 anos, daí o mundo já trabalhou tanto no coração da criança, e nós temos visto que hoje as nossas crianças não são tolas, muitas já estão até perdidas, E ele não deixou para outra oportunidade, ele falou: eu quero, eis aí água, mas ele disse: o que me impede de eu ser batizado? Existe alguma coisa que me impede de ser batizado? Essa é uma pergunta para aqueles que ainda não foram batizados, porque o batismo não é algo opcional. A pessoa: Senhor, me dá uma resposta, se eu devo ou não devo ser batizado. Não, o batismo é um mandamento. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. É claro que o batismo não nos salva, mas ele é um ato ligado a isso, e é um testemunho externo de uma graça interna. E o Filipe
respondeu, e o eunuco respondeu de uma forma maravilhosa, não podia ser diferente. Ele respondeu a pergunta de Filipe. Filipe falou assim: é lícito, isso é possível você ser batizado, sim, mas se você crê de todo o coração. O que significa de todo o coração? O nosso coração, meus irmãos, às vezes está dividido com o mundo, com tantas coisas. Às vezes tem coisas que nem são pecaminosas, mas se tornam na medida em que elas vão ocupando aquele lugar de Deus, e que nós não amamos a Deus com todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E o Filipe perguntou: olha, é possível sim, mas só se você crer de todo o coração. Quantas pessoas que foram batizadas, cujo batismo não se comprovou verídico, verdadeiro, né? E, na verdade, é preciso crer de coração e é preciso confessar com os lábios. O apóstolo Paulo disse assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Nós temos que pregar a palavra da fé. Nós não podemos estar apenas dando conselho para os irmãos, nós temos que pregar, porque se alguém morrer sem Cristo, ele está irremediavelmente perdido. E hoje é o dia da salvação, nós temos que pregar a salvação. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque com o coração se crê, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O nosso testemunho público, diante da igreja, diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos, que nós estamos seguindo a Cristo e obedecemos o mandamento do batismo. E alguém vai dizer: mas essa confissão que ele fez é uma confissão muito curta, muito breve. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela não é uma confissão curta, porque ele entendeu várias coisas nessa evangelização. Ele entendeu, por exemplo, e ele já era um verdadeiro adorador, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, que Jesus Cristo era o Messias prometido. Os judeus até hoje estão aguardando um Messias. Mas esse eunuco, ele entendeu que Jesus era o Messias. Ele entendeu que Jesus é o único salvador do pecado do povo dele. Por quê? Porque ele entendeu a figura aqui do cordeiro, que é morto, que é levado para o matadouro. É Jesus. É quando o João Batista se encontra com Jesus, João Batista prende Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não eram aqueles animais, aquele derramamento de sangue que tipificava, que apontava, mas era o sangue de Cristo, o Cordeiro. Ele entendeu que Jesus era Filho de Deus, portanto tinha uma natureza divina e ao mesmo tempo homem. Jesus, ele é Deus e homem, e por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não podemos orar a santos, nós respeitamos muitíssimo Maria, nunca, eu pelo menos no meu ministério, jamais falaria qualquer coisa contrária, é bem-aventurada entre as mulheres, mas ela não ouve as nossas orações. Jesus, tudo que vocês pedirdes em meu nome, e a oração sempre deve ser feita em nome pedir ao Pai, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Esse é o exemplo de oração que nós devemos ter. Então, ele tinha aquelas doutrinas básicas, né, para ser aceito como integrante do povo de Deus, para ser integrante do povo de Deus. Meus irmãos, ele é um caso curioso, que ele mandou parar o carro e batizou imediatamente. Não houve aqui uma classe de catecume, mas eu creio que já trazia um background já como judeu, como adorador, né? E quando ele entendeu que Jesus Cristo se encaixava naquelas profecias, porque a Bíblia, toda a Bíblia, ela fala de Jesus Cristo. No passado apontava para Cristo que viria, e nós já vimos Cristo que já veio. É grande o nosso privilégio.
Então, ele batizou o eunuco imediatamente. Mas esse mesmo Filipe, ele se enganara num batismo que ele fez, porque ele batizou, pouco antes aqui no texto, fala que ele batizou Simão o mágico. Esse Simão, o batismo dele não valeu, porque ele pediu aos apóstolos que ele queria receber o Espírito Santo para fazer milagres, para fazer muitas coisas, recebeu uma severa repreensão, e daí vem o nome de simonia, que é usar as coisas sagradas para proveito próprio, para mercadejar a palavra de Deus. Nós vamos a alguns lugares que nós não sabemos se eles pregam para arrecadar ou arrecadam para pregar. Nós não vamos falar sobre isso, mas nós estamos vendo nesses dias tudo em função de pessoas, dinheiro, fama, e essa é uma avenida muito grande, pela qual muitos vão se perder, porque não estão ouvindo o evangelho apostólico, que tem uma origem na base dos ensinos dos apóstolos. Estão pregando motivacional. Às vezes nós falamos sobre casais, muito bem, mas tem muitos casais que não são crentes e vivem bem. Às vezes vamos falar sobre dinheiro, tem muitas pessoas que não precisam de dinheiro, mas não são crentes, né? Então nós temos que falar realmente daquilo que importa. As outras coisas Deus supre nas nossas vidas, nós crescemos no nosso relacionamento, mas o cerne da mensagem é esse: Cristo e Cristo crucificado. E quando ele batizou Simão, eu creio que foi uma decepção. Às vezes nós decepcionamos também. Na igreja de Corinto tinha um problema que é muito comum. Uns diziam que era de Paulo, de Cefas, de Apolo. Apolo era um homem eloquente, e Pedro era uma pessoa encantadora, embora ele não tenha ido lá em Corinto, mas tinha lá o fã-clube dele lá também, né? E Paulo falou: eu fui informado pela casa de Cloé. Cloé era uma irmã. Falou: eu fui informado por ela que há partidarismo em vocês estão correndo atrás de homens, né? E falou: olha, ainda bem que eu não batizei muito de vocês, batizei alguns, os da casa de Estéfano, mas não batizei muito, porque Paulo estava falando: eu vou ficar até com vergonha de pessoas que eu batizei, e olha o resultado que está dando aí. Mas esse não é, meus irmãos, o pior. O pior é quando se batiza alguém como Simão, o mágico, porque essas pessoas, quando elas se apostatam da fé, elas trazem um imenso prejuízo para a igreja, um mau testemunho, porque a pessoa estava ali, ela foi batizada, e talvez ela pensou que o batismo era a última coisa. Não, ali é o começo da vida cristã. Então, é preciso nós refletirmos sobre isso, porque essas pessoas que estão prejudicando a igreja, que foram batizadas, e que não dão o seu testemunho cristão, estão atrapalhando o progresso do evangelho, estão criando dificuldade para o reino de Deus, né? Jesus tem sérias advertências para esses que não são realmente crentes firmes com Ele. Mesma coisa, às vezes nós vamos fazer um casamento, eu fiz muitos casamentos, a pessoa às vezes até marca o dia para depois vir falar com a gente. Ah, pastor, o senhor vai ter o privilégio de fazer meu casamento, né? Então eu tenho que pôr, ele não quer saber se eu tenho alguma coisa para fazer naquele dia, então eu tenho que pôr meu terno, eu tenho que participar de tudo isso. Meus irmãos, quando dá certo a gente fica tão feliz, né? Porque a pessoa pensa que é a gente que faz casamento. Casamento quem faz é Deus. O pastor está ali para pedir a bênção de Deus, né? Mesma coisa a profissão de fé. Ah, porque vai fazer 18 anos, tem que fazer a profissão de fé. É bom fazer antes de 18 anos, ali até antes, né? Mas se não for como aqui o caso, se não crer de todo o coração, e se não for uma coisa para sempre, porque aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, nós temos que repensar, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né? Mas é porque alguns envergonharam, alguns que foram professos, muitas pessoas me falam: mas pastor, aquela pessoa não era lá da igreja, e não foi batizado, não era professo. Era e não era. Ele diz assim: saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Não eram. Eles foram iluminados, provaram o dom, mas não foram regenerados,
não foi uma conversão autêntica. Mas não é porque nós nos enganamos muitas vezes, que fizemos casamentos que foram fracasso, né? Não é porque nós batizamos pessoas que abandonaram para a desgraça própria, para a condenação própria. Não é porque nós batizamos pessoas que não dão bom testemunho. Ah, mas vai tirar o nome do rol da igreja. Cria dificuldade, né? Não é por causa disso que nós vamos fechar as portas, porque nós não sabemos. Nós trabalhamos. Mas quem conhece os seus é o próprio Deus que conhece os seus. E dizer uma coisa, é importante crer, arrepender-se dos pecados, ter fé em Jesus, ser batizado e comprometido com a igreja. Eu creio que nossas igrejas falham muito, de modo geral. Porque quando o crente ele assume um compromisso com Deus perante a igreja, ele está assumindo um compromisso muito sério, mas a igreja também está assumindo um compromisso com ele, de pastoreá-lo. E às vezes nós não pastoreamos essas pessoas e ainda tem pessoas que atrapalham os seus irmãos, com conversas impróprias, com reações impróprias. Mas isso tudo é Deus que vai julgar, e vai julgar a cada um de nós, né? Mas é preciso reavaliar e saber, eu tenho um compromisso com Deus e tenho um compromisso com essa igreja. Tem defeitos? A igreja tem, né? As nossas famílias têm. Mas nós temos que melhorarmos, nós temos que nos arrepender, temos que nos perdoarmos uns aos outros, temos que andar pelo caminho estreito, né? E concluindo, que eu nunca prego, quando eu prego eu posso querer me exceder um pouco, né? Como que terminou a questão do Filipe e do eunuco? Diz aqui que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Esse eunuco ia voltar à rotina, ele era tesoureiro, talvez estivesse com pressa para voltar ao seu trabalho, porque era pessoa comum, pessoas que lutam com a vida. Mas diz que ele seguiu com júbilo, ele estava feliz, porque ele encontrou a verdadeira alegria, alegria espiritual, não é essa alegria falsa, né? O falso brilho desse mundo, porque o dom do Espírito Santo também está lá, a alegria, o fruto do Espírito. E Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Mesmo no mundo caótico, de frieza, de apostasia, de falta de compromisso, nós alegramos em Deus e pedimos que Ele nos segure pela mão, e devemos orar uns pelos outros. Então ele seguiu cheio de júbilo, porque a vida monástica não torna ninguém mais santo, separado. Ele voltou para ser o tesoureiro lá no seu país, seu trabalho, mas ele era um homem diferente, porque a pessoa quando encontra-se com Jesus Cristo, tem que haver uma diferença. A pessoa não pode se acomodar, vamos cantar uns hinos, vamos aquela rotina, mas eu não ouço a palavra, eu não coloco em prática, eu não estou pensando no meu crescimento espiritual. Isso no caso do eunuco. E do Filipe, diz que o Filipe mas Filipe veio achar-se em Azotos, passando além, evangelizava em todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele não se contentava, ele queria evangelizar, né? Ele queria, na verdade, ser um evangelista. Passava em todas as cidades e estava evangelizando. E, na verdade, esse Filipe, evangelista, diz a Escritura o seguinte, no dia seguinte partimos, é um outro texto do livro de Atos, para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com o evangelista, ficamos com ele. Eu creio que aquele evangelista itinerante, ele agora encontrou um lugar fixo para permanecer, depois de tanto caminhar. Eu conheci um pastor, não vou dizer o nome, isso faz parte até da minha infância, então faz muito tempo. Ele era uma pessoa que não era assim de uma aparência tão agradável. Ele era um pregador, às vezes um tanto monótono, mas me causou muita admiração, porque nas igrejas em que ele passava,
ele deixava as coisas todas em ordem, ele era um homem visitador. E quando nós estávamos lá em Campinas, minha mãe tinha tido um AVC, ele estava lá, né? E ele tinha pessoas, porque nós gostamos de pregar para multidões. A multidão engana, meus irmãos. Quando Jesus multiplicou os pães, depois a multidão veio e falou: eu sei que vocês estão aqui. Vocês viram os milagres dos pães e vocês comeram, se fartaram e estão aqui novamente. Aqui nós vemos o evangelismo de uma pessoa, num lugar deserto. Porque a pessoa que é para ser de Deus, ela é alcançada. E o Atos nós mostramos que Deus salvando pessoas, como no caso de eunuco, salvando famílias, e salvando também muitas, como no dia de Pentecostes, né? Que quer dizer colheita, quando houve uma colheita de almas, quando uma multidão foi salva. Mas não pense que uma pessoa não tenha valor. Filipe vai lá para aquele lugar deserto, e a sua cabeça não entendia todas as coisas, mas ele foi eficiente. Por quê? Porque a palavra estava presente. O púlpito não é para divertir, trazer entretenimento, mas é para trazer a palavra de Deus. A palavra estava presente, e o Espírito de Deus estava presente acima de tudo. Meus irmãos, Deus pode tirar tudo de uma igreja, mas pedimos que Ele nunca tire a sua palavra, e que a sua palavra seja pregada com fidelidade, e que o centro dessa palavra é Jesus, a plena revelação, para que aqueles que encontrem Jesus, mesmo com tantos problemas, eles saiam alegres, com alegria espiritual, e aqueles que um dia cansados, pela itinerância, pelo trabalho, encontre um repouso, se não nessa vida, na vida futura. Que Deus os abençoe.